Rádio Socesp, 43º Congresso de Cardiologia da Sociedade Cardiologista de São Paulo, recebe colegas de São Paulo, de fora de São Paulo, e nós queremos saber de todos que impressão estão tendo do nosso evento. Por favor, como é que você se chama? Você veio de onde? Meu nome é Guilherme Forte, sou cardiologista. Na verdade, sou do Maranhão, mas sou cardiologista hoje do Hospital do Coração, HCOR. Bom, o que te motiva a vir a esse congresso, Guilherme? O Congresso da SOCESP é sempre uma oportunidade anual da gente se atualizar em cardiologia. É um congresso pioneiro aí em inovação, em tecnologia, que é de mais moderno na cardiologia no Brasil e no mundo todo. Então, acho que é fundamental para o cardiologista que quer se renovar, quer se atualizar, estar presente anualmente aqui no Congresso da SOCESP. Você acha que esse formato que é apresentado, além da área de exposições, facilidades, Socesp Class, tecnologia, inovação, a própria Rádio Socesp, isso acrescenta um pouco ao evento ou a parte científica é suficiente? Não, sem dúvida. Acho que o legal do Congresso da SOCESP é sair da sala de aula tradicional, né? Então, é claro, a gente tem vários auditórios, simpósios acontecendo simultaneamente, mas tem uma série de outros cenários aí que a gente consegue trabalhar formas diversificadas de difundir conteúdo. Então, tem a rádio, tem as arenas de inovação, tem os painéis. Então, realmente, acho que essa forma muito mais interativa é atraente e realmente a gente consegue angariar muito mais conhecimento dessa forma. Muito bom. Deixa um recado para quem não veio para o Congresso da Socesp esse ano. Você perdeu, infelizmente, mas tem ano que vem de novo, se programa direitinho, é sempre no mesmo período do ano, no feriado do dia de Corpus Christi. Então se programa direitinho e vem ano que vem que o Congresso da SOCESP não tem defeito, realmente é sempre uma excelente oportunidade. Rádio Socesp, 43º Congresso de Cardiologia. Até já. Olá, estamos aqui hoje trazendo um tema importantíssimo, principalmente pós-pandemia, que seria o burnout em médicos e em profissionais da área da saúde, com duas ilustríssimas colegas, mulheres e representantes ícones, grandes exemplos para nós. Vamos começar, vou primeiro apresentar ambas, né? Estamos aqui diante da mestre em ciências, né, psicóloga, psicanalista, Suzana Avezum, que vai trazer para a gente algumas informações das bases psicológicas para o burnout. E estamos aqui com a minha querida colega, doutora Maria Cristina Izar, que é hoje professora adjunta livre-docente em lípides do setor também de aterosclerose, né, da Unifesp, e que tem uma atuação importante, inclusive na formação e com vários residentes. E nós vamos tentar hoje trazer esse bate-papo primeiro apresentando as bases psicológicas, desde os idos ali de 1970, né, doutora Suzana? Nós sabemos que o burnout, ou a combustão completa, ou o esgotamento, tanto físico quanto psicológico, acabou acarretando esse estresse que tem alguma relação aí com o medo, alguma relação com a depressão. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho disso para a gente. Bom, primeira coisa, é importante salientar que essa é uma condição antiga com um nome moderno, né, que traz exatamente a noção de um esgotamento mesmo, um esvaziamento completo das energias, da alegria, da empolgação, da capacidade de criar coisas novas. E isso, sim, existe com o ser humano desde que ele se entende por gente nesse planeta. As pessoas vão ficando mais estressadas por que motivo for, e hoje em dia, com essa sociedade muito exigente, com muitas cobranças, as pessoas vão se esgotando, vão ficando muito nervosas, muito estressadas, com muita cobrança, e isso é o que é o chamado de burnout. O estado depressivo, ele pode estar associado, pode ser resultado, mas na minha experiência clínica, eu vejo muito mais o burnout como um efeito de um estado depressivo prévio.
um pouco de autoestima diminuída, um pouco de não engajamento em algum grupo, em algum trabalho, algo que a pessoa não vê sucesso naquilo que faz, ou porque ela não vê, porque ela não consegue ver, ou porque ela exige demais e aquilo é sempre pouco. Perfeito. Doutora Maria Cristina, nós fizemos, e a senhora é diretora da SOCESP, né, do biênio 2022-2023, e acompanhou uma enquete, um questionário, né, que foi enviado a todos os associados, também comentando sobre as dificuldades na época da pandemia, né? Então, como a senhora enxerga os resultados que nós tivemos nessa enquete, principalmente nos idos dos medos das pessoas de perderem os seus entes queridos ou de transmitirem os vírus, nós que estávamos e estamos no conflito direto, né, e poderíamos estar ainda trabalhando, outros até pararam de trabalhar, mas de um modo geral, como que a senhora enxerga a importância dessa enquete também trazendo em correlação com o ato médico, o trabalho médico e a forma como isso se correlacionou? Obrigada, Marcele. Eu acho, assim, a doutora Suzana já fez vamos dizer, uma situação, né? Colocou a situação do burnout nos tempos atuais, uma roupagem nova para um fenômeno antigo, mas sem dúvida, eu acredito que com a vida moderna isso venha se exacerbando e a Covid, sem dúvida, foi um gatilho importante para que pessoas, mesmo que não tinham vivenciado esse tipo de experiência, passassem a vivenciá-las. Sem dúvida, medo da perda de entes próximos, amigos, colegas de trabalho, medo de transmitir a doença a seus familiares, especialmente o profissional de saúde ali na linha direta de atendimento, porque tem aqueles que atenderam diretamente a Covid e aqueles que, de forma indireta também, atenderam pacientes que poderiam estar contaminados, que você não era exatamente uma unidade de atendimento de Covid, mas qualquer um, naquela ocasião, poderia estar contaminado, especialmente no período de 2020, que foi o que antecedeu a chegada das vacinas, né? Então, foi um momento assim, bastante desgastante, acredito que para todos os profissionais de saúde, para os médicos residentes que não tiveram o treinamento da maneira adequada, porque eles também tinham leitos vazios, só viam pacientes hospitalizados por Covid, as outras doenças ficavam um pouco em banho-maria, né? A gente deixou de fazer procedimentos cardiológicos, deixou de investigar pacientes com risco cardiovascular aumentado. Os pacientes com infarto muitas vezes deixaram de procurar atendimento no momento certo por medo também e eram recomendados para ficar em casa. Não estou dizendo que isso fosse uma conduta errada, mas, é claro, depende da situação, né? Sim. O profissional de saúde sofreu muito. Os residentes sofreram muito. A gente observou isso em conversa com eles, que havia uma grande proporção usando antidepressivos e alguns até na graduação usando antidepressivos, o que na minha época de faculdade, residência, eu não me recordo de ver um número tão grande. Era uma pessoa ou outra que tinha algum problema, mas não era um fenômeno que acometesse tantos profissionais de saúde. Então, isso eu achei que foi bastante impactante. O questionário que foi feito, eu participei de 2 enquetes, na verdade, uma com a SBC, que gerou uma publicação, e uma com a SOCESP, na época em que eu era diretora de pesquisa. E, assim, foi difícil até para as pessoas responderem, a gente precisava incentivá-los. Não, pessoal, olha, participem dessa enquete, é importante para que a gente possa traçar um perfil e até ter ações, né, direcionadas, no caso da SOCESP, para os associados, talvez, né? Mas o que se observou, em parte, foi tudo isso que vocês já comentaram. Então, medo de se contaminar, medo de perder o emprego. No caso das mulheres, a sobrecarga de trabalho, além daquilo que era fora do ambiente de trabalho, em casa, com os afazeres domésticos. Que também aumentou, porque as pessoas ficaram em casa. Né? Exatamente. E preparo de alimentação, cuidar dos filhos, que não era em tempo integral, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que isso teve um impacto importantíssimo, especialmente durante a Covid. Perfeito. E nesse contexto assim da Covid, da pandemia, eu acho que gerou uma reflexão
e uma comoção, né, Sem mundial, dúvida. independente de credo, raça, né? E com certeza, né, doutora Suzana, nós observamos que para tanto medo, para tanto estresse, para tanto impacto na vida pessoal, quantos divórcios, né, nós tivemos, estudos mostrando o aumento do índice, para tantas situações de desemprego, né, e para tudo isso, talvez a espiritualidade, Sim. que seria aí uma das suas maiores traduções para nós da cardiologia, a importância da própria psicologia trouxe, e aí eu vejo aí o seu trabalho de uma forma muito plena, é muito importante. A espiritualidade, a fé, é um antídoto mesmo para todo esse medo? Como que a senhora enxerga a espiritualidade ajudando a saída dessa pandemia para os profissionais de saúde? Bom, primeiro vamos diferenciar a espiritualidade de religiosidade. Né? A religiosidade é o quanto uma pessoa pratica uma determinada religião que ela escolhe para si. A espiritualidade estaria um pouquinho além da religiosidade, que tem muito mais a ver. É claro que abarca também a religiosidade, mas extrapola no sentido de o modelo como a pessoa encontra para enfrentar as adversidades da vida, de que forma ela vai conviver com aquilo que é estressante, desagradável, assustador, frustrante na vida. Então, claro que, como a doutora Cristina disse, a Covid deu uma exacerbada em algo que já estava lá. Né? Nós humanos temos medos. E um dos maiores medos dos humanos é o medo do fracasso, medo de não agradar, medo de não ser bom o bastante. E o profissional de saúde, por excelência, nesse momento, foi muito exigido, extremamente exigido. Eu tenho uma filha que, nessa fase, tinha acabado de se formar em medicina, ela foi enviada para a linha de frente para atender os pacientes no auge do problema e ela ficou muito abalada por isso. A gente teve que se afastar, não podemos conviver com ela, todo mundo tinha medo. E o medo principal era, e agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer mais. Tinha o cansaço físico, o esgotamento físico, mas o medo principal que eu assisti nesse período foi a impotência. As pessoas se sentirem, profissional de saúde, se sentirem profundamente impotentes diante dessa situação. Essa é uma situação de estresse? Com certeza. É uma situação de angústia? Pleno. Um exemplo clássico de situação de angústia. Um ingrediente perfeito para se instalar um burnout? Certamente. Então, a espiritualidade, ela tem um auxílio nesse sentido. Eu dizia em outros lugares, né? Olha, a gente precisa lembrar que a gente não é infalível, a gente precisa lembrar que a gente não é perfeito, a gente precisa lembrar que a gente vai errar, sim. Alguns pacientes vão morrer porque a gente não vai saber o que fazer com eles. E temos que enfrentar isso de uma maneira realista. Somos humanos. Perfeito. Excelente resposta, doutora. Doutora, falando um pouco sobre essas angústias, eu vejo que quando a gente está em formação, essas angústias parecem muito maiores, né? Sem dúvida. Nós todos aqui trabalhamos, estudamos e fizemos tudo ao mesmo tempo, né? Mas também puxando um pouquinho para o seu momento lá na Unifesp com os residentes, que é uma coisa que é uma atuação muito próxima, né, sua. Como que a senhora vê a ressignificação desse nome, desse termo, burnout, nos residentes atualmente, se há uma diferença entre os residentes de antigamente, entre os residentes de hoje, se estão impondo um limite à carga de trabalho, como que funciona isso na atualidade? Ótima pergunta, eu compartilho com tudo que a Suzana falou, né? E eu acho que é muito importante essa questão de impotência que a gente sente frente a uma doença nova, quer dizer, uma impotência real. No início da pandemia não se sabia como diagnosticar precisamente, como tratar adequadamente, era tudo muito empírico e a gente vendo perdas, né? Eu acho que o residente sofreu muito, especialmente na linha de frente, né? Com essa impotência que ele sentiu, né? Comparando os residentes na era pré-pandemia,
com a era pós-pandemia, eu noto uma diferença. Eu noto que eles estão mais preocupados com a qualidade de vida, com menos horas de trabalho, tentar alcançar rapidamente uma posição que lhes dê alguma estabilidade. E a gente não tinha essa preocupação nos nossos tempos. A gente trabalhava por amor à arte, independente do quanto fosse receber. Se fosse receber, acompanhar um serviço de ponta era a glória na época, né? Hoje, não que eles não tenham esse interesse, essas motivações, mas eu sinto que existe uma preocupação, de modo geral, não só na área médica, né? Em todas as áreas, uma preocupação maior, que talvez não esteja errado. Exato. Né? Com a qualidade de vida que eu, até hoje, eu procuro ter qualidade de vida, mas eu acho que 80% do meu tempo é dedicado ao trabalho, e sobra um pouquinho lá para lazer e atividade física mesmo, para cuidar da saúde. Né? E parece que isso é comum, né? Parece que é comum numa visão mais anterior da história, né? Sim. Hoje talvez eles não vejam dessa forma. Sim. Talvez eles nos ensinem alguma coisa também com isso, né? Mas eu queria ouvir agora as considerações finais. Vocês já viveram burnout alguma vez na vida? Na pandemia sentiram essa situação? Ou se vocês querem trazer uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para deixar aí como um carinho para casa? Por favor, doutora Maria Alice. Olha, eu particularmente eu fui um pouco afetada, né, pela pandemia de Covid-19. Eu não acho que eu cheguei a entrar em burnout, mas teve momentos de muita tristeza, de muita angústia, de muita incerteza, especialmente assistir aos noticiários, era aquela secretários, diretores de hospitais e de sociedades médicas perfilados, dando notícias e mais notícias, né? Aliás, a primeira notícia aterrorizadora foi dada pelo Dr. Fábio Jatene, onde no início, né, irmão da nossa presidente, da doutora Ieda Jatene, onde as pessoas inicialmente criticaram a postura dele, que acharam exagerada, mas na verdade ele estava já antevendo o que viria, né? Então aquilo lá foi assim aterrorizador, né? Depois, a mensagem que eu queria deixar, então, diante de tudo isso, é que nós temos que nos reconstruir, né? Tentar aprender com esses ensinamentos todos que a pandemia nos trouxe e tentar encontrar um meio termo, né? Um caminho intermediário para podermos administrar melhor a nossa vida pessoal e profissional, de forma que a gente tenha também um pouco de alegria, um pouco de prazer, e não esquecendo nunca da espiritualidade, que é diferente da religiosidade, mas que eu acho que é fundamental, né? E fazermos o bem, né? Que fazer o bem faz bem para os nossos pacientes, para os nossos colegas, dentro das sociedades médicas, na nossa vida familiar, com as pessoas que nos circundam, que eu acho que isso é fundamental e vai nos trazer paz de espírito. Perfeito. Doutora Suzana, suas considerações finais e a sua experiência pessoal. Traga um pouquinho para nós. Então, eu não posso falar que eu sofri grandemente com a pandemia em termos dessa angústia, do burnout. Eu me angustiava de ter que ficar isolada, longe da minha filha, que teve que sair de casa. Isso daí foi bem sofrido. Mas eu vou dizer assim, nós somos frágeis por natureza. O ser humano é muito frágil, não só fisicamente, como emocionalmente. Somos todos carentes, somos todos necessitados. E isso é o que nos faz humanos. Só não é assim que não é humano. As máquinas, por exemplo. Então não há, eu vou puxar um pouquinho de brasa para minha sardinha, mas não há vergonha em pedir ajuda. Então essa é a consideração, é o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas. Não se acanhem, peça ajuda. Perfeito. Lindo depoimento. Quero muito agradecê-las, dizer que eu sou fã de cada uma de vocês, em cada área que vocês representam, e bebo do exemplo que vocês são para toda a sociedade e também para toda a sociedade médica e feminina, né? Porque nós mulheres estamos muito bem representadas por vocês. Muito obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Marcele. Muito obrigada.